aprovou em 2020 uma nova lei de falências, cujo objetivo era acelerar processos de recuperação judicial que eram praticamente infindáveis e dar uma nova chance a empresas que são economicamente viáveis. 3 anos depois, o que avançou e o que ainda precisa melhorar? Para debater este assunto, recebemos hoje Clara Zoni, da Felsberg e Associados, Luisa Oswald, da JGP, e Adriano Casarotto, da Western Asset Management. Bom, pessoal, vamos olhar nesses últimos 3 anos, nova lei de falências. O que avançou? Já é possível ver novidades em termos do que era feito antes da aprovação da nova lei, e a gente tem visto uma série de novos processos, grandes casos, Americanas, Light, e 123 milhas, que acabou de acontecer. Queria pedir para vocês um olhar desses últimos 3 anos. O que mudou? Clara, vamos lá. Bom, eu acho que demorou um pouquinho para as mudanças serem implementadas, porque a mudança veio bem no meio da pandemia, então por um período ainda as coisas estavam bem paradas e não aconteceu, não teve muitos processos. Eu acho que nos últimos 1 ano e meio que as coisas realmente começaram a ser alteradas. O que eu vejo na atuação do jurídico e, enfim, no dia a dia, é que a lei, a alteração da lei, eu acho até que é correto isso que você falou de nova lei, porque foi uma reforma da lei, mas que praticamente mudou muito a lei. Então, virou quase que um novo ordenamento mesmo, uma nova situação jurídica mesmo. O que eu vejo que teve uma evolução foi de um equilíbrio entre o credor e o devedor. Então, existia uma pretensão de ter muito mais deferimentos e acesso a decisões e medidas por parte do devedor, e os credores se sentiam sempre muito preteridos e muito obrigados a aceitar condições que eles não estavam confortáveis de aceitar. E eu acho que hoje existe um equilíbrio maior na lei, que está refletindo no judiciário, porque não adianta estar na lei se as decisões não refletem o mesmo sentido, né? Porque há uma liberdade do juiz de decidir. Então, eu acho que hoje existe esse equilíbrio maior entre credor e devedor. Eu acho que o principal avanço que eu vejo mesmo é de a recuperação judicial e a falência ser vista como uma oportunidade de negócio, de dar um empréstimo, que a gente chama do DIP, com garantias e com mais segurança jurídica, de aquisição de ativos em falência, em recuperação judicial, com segurança jurídica, sem sucessão, e diversas medidas legais aqui, para não ficar em juridiquês que ninguém se interessa, mas que viabilizam negócios mesmo num cenário de recuperação judicial e falência. E isso é muito bom, porque movimenta a economia, viabiliza, às vezes, a recuperação de uma empresa que poderia não ter essa oportunidade se ela não conseguisse vender um ativo, obter um empréstimo, que às vezes os bancos, num cenário sem ser na recuperação judicial, ela não consegue aprovação de crédito. Então, apesar dela estar num cenário extremo, né, de insolvência, ela acaba tendo novas oportunidades. Então, eu acho que, sempre ajustando com precedentes judiciário, há muitas oportunidades e há muitas ferramentas interessantes. Luisa, e para você, qual que é o ponto positivo nesses últimos 3 anos? Acho que nesses últimos 3 anos, bom, acho que é tudo que a Clara falou, né? Então, assim, reforço aí, eu acho que essa ideia, na verdade, do equilíbrio, né, entre o credor e o devedor, haja vista em alguns casos já terem sido apresentados alguns planos alternativos. Hoje, por exemplo, no caso da Light, especificamente, os credores estão com uma voz lá dentro, então tem uma negociação, né? Existe ali uma ideia, né, de não é, a ideia não é um plano para, vamos pagar 5%, dar um desconto de 95%, então os credores estão muito unidos. Eu acho que no passado, talvez, pelo menos assim, pelos casos que eu vi, assim, antes de 2020, né, você não tinha realmente uma união dos próprios credores, né? Então, acho que agora os bancos estão se unindo mais, está tendo muita venda de carteira, né? Algo que também, sei lá, acho que há 10 anos atrás, não era tão comum, assim, venda das próprias carteiras de corporate NPL, né? Então, são créditos bancários que estavam sujeitos à recuperação judicial e deveriam ser pagos dentro do plano. Então, com isso também,
tem outros players, né? Então, a entrada de novos players com base também nesse próprio equilíbrio e tudo mais, mais especificamente dos fundos de investimento, né? Então, acho que hoje está mais fácil, tá, de você poder construir uma reestruturação. Então, por exemplo, quando um fundo entra, né, na recuperação judicial, então ele comprou o crédito de alguns credores, muitas vezes bancários, mas não necessariamente bancários, são credores muitas vezes ali também que têm um crédito muito relevante na aprovação de um plano e tal. Esse novo fundo que entra, né, normalmente são fundos de investimento, eles já pensam numa solução maior para o caso. Então, não é entrar para tomar necessariamente a empresa, nem nada. Eventualmente, você constituir, conceder, por exemplo, um deep finance, que foi o que a Clara comentou, né, que eu acho que hoje a própria lei de falência está dando, né, fortaleceu muito, né, o deep finance na medida em que você consegue, num juiz de primeira instância, uma autorização judicial para a concessão desse DIP, muitas vezes com garantia, né, porque é muito difícil você conceder um DIP sem garantia, né, então você constitui e, enfim, você não consegue desconstituir mais essa garantia, nem em segundo grau. Então, se você deu o dinheiro, é aquilo e a garantia fica preservada. Então, isso tem dado, eu acho, muito espaço para os próprios financiadores de DIP também. Então, nessa estrutura de, eventualmente, compra um crédito, tenta reformular, reestruturar a empresa, também entrar ali no pacote outras operações, como, por exemplo, um DIP Finance e tal, mas tentando realmente salvar ali a empresa, né? Tentando dar uma sobrevida ali para a empresa, não necessariamente um turnaround, tá? Porque, enfim, turnaround acho que são poucos exemplos no Brasil que foram bem-sucedidos. Talvez o caso da Eneva, acho que é um caso muito, muito bom de citar, porque, enfim, ali realmente a Eneva entrou em recuperação judicial por conta de um evento, né, que foi quando foi chamada, né, para despachar lá a energia e tal, ela não conseguiu, ela não estava pronta, então com isso ela tomou muitas multas, mas era uma empresa que não tinha dívida trabalhista, não tinha dívida fiscal, então assim, ali realmente era um caso de turnaround, né, um caso bem sucedido de turnaround. Adriano, você também está otimista pelo que a nova lei trouxe e como ela vem sendo aplicada desde então? Acho que a nova lei ela trouxe de fato muitos avanços. Então, acho que tem aquilo que a Clara citou, acho que a questão das DIPs ajuda o desenvolvimento da empresa. Eu acho que tem a questão da segurança jurídica das UPIs, da venda das UPIs como uma parte viável que tem negócio, ajuda bastante nesse sentido. Mas eu acho que a lei ela tem sido implementada de uma forma evolutiva, ela tem melhorado, mas ainda está em processo. Ainda vejo bastante coisa que tem que ser mais uniformizada na interpretação judiciária, porque às vezes você tem interpretações diferentes em diferentes fóruns, mas faz parte do sistema. O sistema é feito assim e leva muitos anos para você criar esse entendimento um pouco mais uniforme. De um outro lado, eu acho que a lei ela trouxe para o mercado, ela trouxe o desenvolvimento para o mercado de capitais de certos segmentos que eles não existiam há 10 anos atrás. Você não existia os fundos distressed, você não existia o financiamento distressed para a empresa. Então você trouxe esse segmento e então o mercado hoje ele tem muito do que é high grade, tem um pouquinho de distress e ainda tem muita coisa vaga no meio do caminho. Eu acho que conforme vai evoluindo a lei, você vai conseguir desenvolver esse espaço no meio do caminho, que são créditos em que podem ir para uma RJ, mas os credores aceitam o risco porque você tem alguma visibilidade do que pode acontecer dentro da RJ. Acho que a segurança jurídica do processo é muito importante para você ajudar a desenvolver o mercado nesses segmentos intermediários. Porque quando você vai olhar em outros mercados, em mercados desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, você tem um leque de investidores que eles atuam em todos os segmentos. Então, você tem desde aquele investidor mais conservador, que é só o high grade, ao investidor que tem mais risco, o investidor que aceita o risco de entrar numa discussão jurídica, entrar numa RJ, até aquele que está distressed, a empresa, de fato, já em recuperação judicial ou comprando ativos separados da empresa, fazendo a negociação, porque a empresa, a personalidade jurídica da empresa, ela é um conjunto de ativos
que talvez aquele conjunto de ativos, do jeito que ele está hoje, ele tem pouco valor. Mas as unidades separadas têm muito valor. Interessante esse ponto que você colocou, porque o Brasil é o lugar onde uma parcela ínfima, praticamente quase nenhuma recuperação de empresa que foi a recuperação judicial se recupera no final. Então, a gente, do ponto de vista do mercado, é preciso entender as empresas que saem de recuperação judicial de uma nova forma, quer dizer, ela não vai... Aquela empresa, ao contrário da Eneva, que você comentou, né, Luiz? Ela entrou e conseguiu se recuperar. O que acontece? Como que a gente faz para recuperar mais empresas ou a gente vai reinventar as empresas depois da recuperação judicial? O seguinte, a empresa, né, quando ela fica ainda, na minha opinião, pelo menos, né, com o estigma ainda, né, poxa, essa empresa já entrou em recuperação judicial, então eu acho que existe especialmente, né, eu acho que existe esse estigma para o empresário, né, quando ele pede a recuperação judicial, enfim, depois eu acho que o grande desafio, na verdade, é ela entrar naquele market share, na verdade. Então, se você sair de uma recuperação judicial e você entrar no mercado de novo, eu acho que é algo bastante difícil. Então, por exemplo, imaginem só o caso da Americanas. Poxa, assim, eu, pelo menos, eu, pessoa física, dificilmente eu compraria um celular na Americanas hoje para entregar na minha casa, porque eu não sei, eu não teria confiança, entendeu? Eu preferiria ir numa loja, sei lá, da Vivo, da Claro. Pegar o celular. Então, assim, eu acho que você perde um pouco a confiança. Aí eu acho que também tem, por exemplo, a questão do 1, 2, 3 milhas que a gente estava aqui conversando um pouco, né, desse bate-papo. É questão de confiança também. Você vai comprar hoje um pacote na Max Milhas, que eu nem sei se está à venda, na verdade, eu não olhei o site, mas assim, você compraria um pacote para ir para a Disney com a sua família? Primeiro que você vai frustrar seus filhos, né, se a viagem não acontecer. Então, acho que tem o lance da confiança ali que eu acho que mata muito, né? A não ser que seja, eventualmente, uma empresa, talvez, de middle market, né? Então, uma empresa local, que tem uma marca muito boa, enfim, que seja, né? Eu não sei exatamente, você não está vendo uma ideia, assim, de algum caso. Mas eu acho que é muito difícil, né? Acho que a gente pode falar do caso das recuperações extrajudiciais. Tá? Das extrajudiciais, sim. Porque você tem alguns casos em extrajudiciais, que também era uma coisa que não acontecia antes, e que você teve alguns casos, por exemplo, da Restock. Sim, da Que Restock. foi, é uma marca muito conhecida, é uma marca que tem valor. Sim. Você teve uma recuperação extrajudicial com um acordo entre os credores e, de fato, a empresa andou. A empresa tem eu acho que, recuperação. no fundo, é que a gente tem que pensar, pela experiência que eu vejo, assim, a gente tem casos de recuperação bem-sucedida. O problema é que o que eu acho que é fundamental é que só a recuperação judicial ela é um pedaço da reestruturação. A gente tem que pensar em reestruturação. Então, não adianta nada a empresa chegar e vou entrar com uma RJ, legal, vou segurar os credores, vou reduzir o valor da minha dívida. Nunca é só isso. Por quê? Porque ela chegou ali naquele endividamento por algum motivo, que a gente não sabe qual é. Pode ser mercado, porque o produto que ela vendia, por algum motivo, não tem mais atrativo. Pode ser má gestão. Pode ser... sempre tem algum motivo para ela ter chegado ali. Então, o que eu acho que é fundamental, e os credores também veem isso, é que seja efetivamente uma reestruturação, né? Que você também olhe onde está o problema, onde você pode cortar custo, onde você pode criar novas oportunidades. Por que não vender uma parte, uma UPI, e continuar com uma atividade menor, mais lucrativa? Ou não quero. Então, o Brasil ainda tem muita empresa de dono, né? Empresa familiar. Então, aquele empresário entender o que ele quer. Eu quero continuar com a minha atividade inteira? Não. Acho que faz sentido vender. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? É você enfrentar a recuperação judicial não só como um processo. Porque se você coloca só como um processo, não vai funcionar. São as empresas zumbis que a gente chama. Ela até conseguiu reestruturar a dívida dela, jogar para um valor mais baixo, etc. Mas ela não tem atividade, ela não tem uma gestão que funcione, ou seja, ela vai ficar se arrastando. Nunca, né? Ela não consegue crescer e daqui a alguns anos ela volta. E em algum momento ela vai quebrar. Porque Exatamente. em algum momento ela não vai conseguir, porque assim, a recuperação judicial você reestrutura a dívida anterior. A posterior, que a gente chama de extraconcursal, continua devida. O credor pode fazer um pedido de falência, o credor pode te executar. Então, não adianta mapear um pedaço do problema. E, normalmente, quando você pega recuperações judiciais de sucesso, é porque fez a lição de casa.
fez um trabalho inteiro, identificou onde está o problema e a recuperação judicial foi usada como um instrumento de reestruturação. Sim. E eu acho que é isso que é o principal papel da recuperação judicial. E aí eu acho que é uma questão cultural, é uma questão... Porque não é fácil fazer uma recuperação judicial, o empresário fica exposto, tem uma perda de credibilidade, tem, assim... e às vezes as pessoas acham, olha só, sacanagem, entrou com recuperação... Para aquele que pede a recuperação também não é fácil. Claro. Que eu acho que tem um ponto que eu achei muito importante dentro da discussão da recuperação judicial, é separar a empresa do empresário. Exato. Sim, claro. Exato. Porque, às vezes, o instrumento... Então, a questão é de que, às vezes, o instrumento da recuperação judicial ele é utilizado pelo empresário como uma forma de extrair dinheiro do credor. Então, ele faz a recuperação judicial porque ele quer reduzir a dívida, mas ele não quer perder o equity da empresa, ele não quer perder o valor que ele tem na empresa. E essa discussão é que gera a impressão de que a recuperação judicial é só um instrumento de transferência de valor. O que, na verdade, assim, eu enxergo a recuperação judicial é uma forma de preservar a empresa. A empresa, seja ela a unidade da empresa ou as partes dela que tenham valor. O empresário, como ele tem o equity da empresa, de fato o equity da empresa tem que sofrer. O que é natural. Em qualquer lugar do mundo, quando a empresa tem dificuldade, primeiro o equity sofre e aí depois o credor reestrutura a empresa. Às vezes o equity vira zero. Os credores viram donos da empresa. Esse é o normal. Né? O empresário normalmente sai. Se puder até falar um detalhe que eu acho que é importante, uma evolução, que aconteça uma evolução da lei de recuperação judicial, é você criar uma classe pro mercado de capitais. Porque hoje a classe quirografária... Isso não existe hoje na nova lei de falência. Então, hoje vamos pegar... Tem vários casos em que você tem dívida só quirografária. Na dívida quirografária está o mercado de capitais, nos seus vários instrumentos, pode ser debênture, pode ser outros instrumentos, e as dívidas bancárias. Os bancos têm uma lógica completamente diferente da lógica do mercado de capitais. O mercado de capitais é um financiador que é um financiador constante das empresas. O banco, na hora em que ele tem uma perda, ele tem uma recuperação via benefício fiscal. Ele ativa um crédito fiscal pela perda. O mercado de capitais não, é zero. Então, quando o ativo, uma debênture, marca zero, é zero. O banco não, ele tem ativo crédito fiscal dele. Ele recupera a parte do dinheiro. E a governança do banco é completamente diferente da governança do mercado de capitais. Esse tipo de melhoria tem que vir através do legislativo. Tem que ser o legislativo, não tem jeito. Tem que ter uma outra mudança. E aí, até complementando um pouco o que o Casarotto comentou, a gente viu isso bem de perto agora no caso da própria Light, né? Porque, assim, eram muitos debenturistas, pessoas físicas e tal, e, assim, na hora de você tomar uma decisão ali de, vamos escolher o escritório tal, vamos também, né, assim, um pouco antes até, né, ali realmente fica, né, tem uma descoordenação ali mesmo, que você tem um agente fiduciário, e o agente fiduciário fica ali meio melindrado também, porque, enfim, tem muita responsabilidade, tem que chamar todos os debenturistas para sentarem numa assembleia para discutir o que vai ser, vence antecipado, contrata o escritório XPTO, mas o escritório tal está muito caro, tem que pedir 3 propostas e as pessoas não aportam os recursos, né, do prolabore, chamado honorários de prolabore do escritório. Enfim, aquilo vira uma zona, então isso também é algo que a gente até tinha conversado um pouco, que eu acho que também demora, né? Um pouco, então esse é um caso importante para a gente colocar dentro do contexto, do tanto o contexto judiciário quanto do mercado de capitais no Brasil. Né? O mercado de capitais, ele evoluiu bastante. Então hoje a gente pode falar que a gente tem um mercado de capitais muito mais próximo do que é o mercado de capitais de um país desenvolvido. No sentido em que você tem uma profundidade. O mercado de capitais ele tem uma taxa de juros que normalmente ele cobra menos do que o sistema bancário. Então a empresa que migra dos créditos bancários para o mercado de capitais, ela não faz isso porque é mais bonito. Ela faz isso porque ela vai pagar menos. Entendeu? É só por causa disso. Só que a governança dentro do mercado de capitais é completamente diferente da governança do banco. O banco chega lá, contrata um advogado, toma uma decisão e acabou. No mercado de capitais, você tem que fazer uma AGD. A AGD tem que decidir, você tem que ter voto, você tem que ter quórum. Se não tiver quórum, você não instaura. Então você tem uma estrutura de governança que é completamente diferente. E aí eu enxergo que a lei de falências não acompanhou a evolução do mercado de capitais ainda.
Você E o precisa de inverso evoluir nesse também, sentido. né? Eu acho, Adriano, porque o mercado de capitais cresceu no Brasil, essas emissões pulverizadas de pessoa física e tal, mas é muito louco, a gente tem, né, atuado muito. O mercado de capitais não conversa com o cenário de insolvência. Ele é todo feito, essas pulverizadas, pensando num cenário Sim. em que tudo Sim. funcionou. Sim. Quando deu errado, porque dá, Às vezes dá, às vezes dá. por várias A razões. Light deu, a Americanas deu, pode ter um monte de outros exemplos aí que vão dar aí no futuro próximo, infelizmente. Tem que estar preparado. Então, a forma como as emissões são feitas, tem que ter lá o cenário que acontece, que quórum vai ter numa recuperação judicial. Ele tem que ter uma adaptação, porque senão é o mercado de capitais que fica fragilizado. E aí você vende para a pessoa física, aquelas pessoas físicas 15 mil debenturistas, 10 mil debenturistas, não entende. Se você perguntar para o debenturista da Light hoje o que aconteceu, até agora ele não entendeu nada. Ele não sabe quanto ele vai receber, ele não sabe se ele tem que votar, ele recebe lá uma comunicação do agente fiduciário que ele não sabe, Ele não não sabe nem sabe quem é agente se o fiduciário. título dele está em RJ ou não. Não sabe Exatamente. nada. Ele não entende Nada. nada. Ontem eu fui ao médico, o médico falou assim, mas eu sou debenturista da Light, o que eu tenho que fazer? Ou seja, as pessoas não sabem. Então, tem que conversar. Primeiro, para proteger o mercado de capitais, para que ele não seja o credor fragilizado, porque o banco é agressivo, todo mundo é agressivo, e o mercado de capitais. Como é que você vai falar para uma pessoa que comprou uma debênture da Light, que ela já perdeu o dinheiro dela e que ela ainda tem que pagar o advogado? Mas, Clara, Exatamente. Não foi isso que venderam para ela lá isso que a atrás. Clara Não tá foi para falando. isso que ela se inscreveu. Isso que a Clara está falando é muito importante. Eu falei que são mudanças legais, e de fato você ter a classe de mercado de capitais é uma mudança legal, mas o que a Clara está falando é o seguinte: o próprio mercado de capitais ele pode se preparar para Exato. eventos de recuperação judicial que independem de qualquer mudança legislativa. independem de Qualquer mudança mudança legislativa. legislativa, Dentro da sim. escritura das emissões, você criar instrumentos que facilitam a governança em casos de recuperação, casos de problema. Seja recuperação judicial, seja recuperação extrajudicial. Você pode criar quórums específicos para eventos. Você pode criar um fundo de reserva para o pagamento do advogado ou para a contratação do assessor. Então, porque às vezes você contrata o advogado, mas não é só o assessor legal. Para alguns casos, você precisa de um assessor financeiro, porque a complexidade é tão grande que o assessor legal não tem condições de fazer nem a negociação, ele não tem condição de fazer Não consegue a rodar os conta. números, Claro, né? com certeza. Ele não consegue chegar num balanço de uma empresa muito complexa dessa e falar, não, esse número, criticar, esse número está Exato. certo, tá errado. Não consegue. Mas as emissões, quer dizer, as emissões, isso é uma coisa dentro do próprio mercado de capitais. Aí são os bancos estruturadores, são as casas estruturadoras que têm que começar a adicionar critérios para o evento quando eles acontecerem. Tem Você ter um exemplo formas que é de se público, proteger né, disso. da rodovia do Tietê, que tinha 18 mil debenturistas e o quórum da escritura para a reestruturação da dívida era de 100%. É Óbvio impossível. que nunca ia conseguir. É impossível. E aí foram anos tentando reestruturar e caiu numa recuperação judicial, porque daí o quórum abaixava. Ou seja, como é que você emite uma debênture para pulverizar 18 mil pessoas e não pensa que você... Óbvio que, quando foi emitida, isso era uma proteção. Por isso que eu estou dizendo, as coisas têm que conversar. É uma proteção, claro, porque o debenturista também tem que ter a garantia que ele comprou uma debênture que rendia tanto, amanhã, depois do nada, ele nem sabe o que aconteceu, ela passou a render muito menos. Mas, por outro lado, eu brinco, né, que a equipe que vai fazer a escritura tem que ter alguém lá da insolvência que vai falar, peraí, quando der errado lá na frente, o que a gente tem aqui para resolver o problema? Sim. E hoje está melhorando, né, Adriana? Eu acho que as emissões estão mudando porque vai apanhando, vai dando errado, sim, com certeza. tem problemas que vão acontecendo. Então, hoje eu acho que está melhorando, mas é mais complexo só do que a emissão da escritura. É a informação para aquele investidor, Do risco que está tomando. do e risco, tal, porque com certeza. hoje tem muito isso de assim, as pessoas acham, nossa, que legal, estou investindo, vou ganhar dinheiro, que é ótimo. Só que tem que ter uma apuração de risco. Não é tão fácil assim ganhar dinheiro, e para ganhar bastante você toma risco. E você entendeu qual é o risco que você está tomando? Muitas vezes, e eu cansei já de falar com debenturista, pessoa física, clientes, ninguém entendeu o risco que estava tomando. E é muito triste, porque às vezes a pessoa colocou ali a aposentadoria dela, dinheiro de uma vida inteira, e como é que você fala para a pessoa, então? Agora, eu não sei quando você vai receber, e você vai receber 50%. Claro, com certeza. É muito sério. Então, eu acho que é muito importante esse ajuste
de um lado, óbvio, no judiciário também é um conjunto, né? Tem parte legislativa, tem parte, mas que é super importante até em benefício do mercado de capitais, para que ele possa continuar sendo uma ferramenta de financiamento de infraestrutura, Sim, captação. de Tipo, o mercado de captação, capitais cresceu muito. De baratear a taxa de juros. baratear, exato. Então, acho que até agora mesmo a gente está numa discussão forte, né, com relação, só mudando aqui, mas também falando um pouco de insolvência nesse caso, né, dos fundos de investimento, porque a própria 175 agora colocou uma limitação de responsabilidade ali. Ali também não fica claro, né, porque se um fundo está devendo dinheiro, né, depois para alguém, o cotista antigamente, né, quer dizer, ainda, né, porque não entrou em vigência, vai entrar agora em outubro, a 175, a resolução nova de fundos. O cotista ele é obrigado a aportar, né? Tinha uma limitação ali de responsabilidade. Agora, com a limitação, qual vai ser esse caixa necessário para você poder manter ali o fundo, manter os custos? Então, isso também não está regulamentado ainda. E isso, no final do dia, também acaba que come muito retorno, tanto do fundo, da debênture. Então, eu não sei até que ponto, né, isso não deveria ter uma regulamentação, pelo menos para isso. Colocar ali, pelo menos 5% do patrimônio tem que ser reservado para despesas e tal. Tem um percentual ali do PL já, né? Porque, salvo engano, a 175 fala de R$1 milhão. Gente, R$1 milhão não dá para fazer nada num fundo, só de custos de fundo que você tem no ano. Para você montar um fundo, são pelo menos R$500 mil. Então, você consegue manter o fundo por 2 anos. E se ele entra em insolvência? Você tem que entrar judicialmente, porque é judicial, né, o pedido de insolvência, a decretação. Então, tudo isso acho que tem que ser, eu acho que tem que ser regulamentado. Acho que, independentemente de ser uma combinação entre as partes, né? Não, na verdade, o emissor tal colocou uma debênture assim, estamos montando um fundo assim, assim, assado, mas acho que tem que ter essas regras, talvez tenham que ser, tenha que se regulamentar isso. Eu não sei, na minha visão, pelo menos. Bom, em 2023 já foram deferidos quase 600 pedidos de recuperação judicial, isso aí no Brasil inteiro. Não existe o risco de estar se usando indevidamente a RJ para fraude? Então, eu acho que tem poucos casos, né, ainda relacionados à fraude. Acho que a gente pode aqui citar 2. O caso da Americanas, né, então, que ali houve uma fraude fiscal e tudo. E também esse caso da 123 milhas, que tudo indica que teve um esquema ali da pirâmide de Ponzi, né? Então, na verdade, ali o esquema da 123 milhas, sendo bem resumido, depois, enfim, Carla, Adriano, aí complementa, que a gente já conversou bastante sobre isso também, mas ali, basicamente, a 123 milhas, né? A pessoa chegava lá, comprava o seu pacote, baratinho, sei lá, R$1.000, R$1.500, e no final, a 123 milhas não comprava, de fato, o pacote. Então, na verdade, aquela viagem era uma viagem falsa, não existiu aquilo. E por isso, inclusive, a gente até recebeu um dado aí de que parece que a cada 1 hora estão pipocando 4 ações judiciais contra 123 milhas. E que provavelmente essas pessoas que estão entrando com a ação também não vão receber, porque vão receber dentro de um plano de recuperação judicial de uma empresa que presta serviço. Empresa que presta serviço, normalmente ela não se recupera, porque ela não tem ativo, né? Então, ali é um caso, né, praticamente de recuperação zero. Quer dizer, o cara pagou ele deu R$1.000 para 123 milhas, ele não vai recuperar. Ele vai ter que comprar provavelmente seu pacote numa agência de turismo. Então, eu acho que são os 2 casos, talvez, envolvendo fraude, que sejam emblemáticos. Eu acho que todos os outros, né, talvez, tirando esses 2, todos os mais de 500, quase 600 pedidos de recuperação judicial, eles estão muito ligados ao próprio pós-pandemia, né? Então, assim, no pós-pandemia, quer dizer, na pandemia, a gente estava vivendo juros ali, 2%, 3%, né? A Selic estava muito baixa. Então, os bancos também deram uma segurada, não estavam cobrando, né? Estavam ainda reperfilando dívida e tudo. E, enfim, agora, né, de um tempo para cá, né, com a alta da Selic, os bancos começaram a forçar pagamento, enfim, começaram a executar e tudo mais. Então, os próprios empresários tiveram a própria inflação também. Então, tudo isso corrói margem, né?
das empresas. Então, isso fez com que o próprio empresário agora ficasse realmente numa situação super complicada para poder pagar essas dívidas. Então, esse crescimento, pelo menos na minha visão, Carla e Adriano podem complementar, esse aumento vertiginoso de processos de recuperação judicial de 2022 para cá, porque acho que foi um aumento de 60%, salvo engano, se você pegar o primeiro semestre do ano passado contra o primeiro semestre desse ano, acho que foi 60% de aumento, foi muito em função disso, né? Então, se batendo uma Selic, não, mas a Selic baixou aí alguns bips. Muito Não é mais, nada né? ainda, Muito sabe? mais. É perto do todo, né? Eu diria que o grosso desse número de pedidos de recuperação é legítimo. Obviamente tem os casos públicos, que são públicos, que já envolvem fraude, mas aquilo que, do ponto de vista de credor, né, que eu estou falando do ponto de vista de um gestor de fundo que investe em crédito, o que mais me preocupa não é necessariamente a fraude, mas o uso indevido do instrumento para favorecer o empresário. Quer dizer, o empresário ele usa esse instrumento da recuperação judicial para manter um valor de empresa contra o dinheiro que foi tomado legitimamente pelo credor. O credor foi lá e colocou dinheiro na empresa. O credor que coloca dinheiro na empresa ele tem outro interesse, ele não é o interesse do acionista da empresa. Ele simplesmente tem o interesse de emprestar o dinheiro, passar um tempo e receber de volta. O problema é que o credor ele tem o mau hábito de cobrar. Porque quando você empresta dinheiro, você gosta de receber dinheiro de volta. Sim, claro, né? Mas isso que o Adriano está falando é muito bacana, porque na reforma da lei foi incluída uma disposição que fala em uso fraudulento da recuperação judicial. E, na época, não se deu muita atenção para esse assunto, né? Falou-se muito do DIP, falou-se muito... E tem tido alguns precedentes aí nos últimos meses que não é exatamente o que o Adriano está falando, não é fraude, porque assim, tipo, a própria Americanas se auto-intitula, né? Ela reconhece que existe, que é exatamente isso, é o equivocado uso da recuperação judicial. Isso, nesse momento, eu vejo com muita preocupação esses precedentes, por quê? Porque não se sabe ainda do que a gente está falando, o que é uso fraudulento da recuperação judicial, é isso? É o acionista que quer, que é o que irrita os bancos, manter o avião e manter não sei o quê, não pagar o credor, ou é uma fraude, ou eu acho que tem que ter ainda um ajuste porque, veja, você está endividado, você precisa reestruturar a sua dívida, sim. Isso não é fraude, é para isso que a recuperação judicial serve. Ou o sócio quer manter o patrimônio dele, legítimo também, sim. Né? Então, não é fácil apurar o que é uso fraudulento da recuperação judicial. Eu acho que é uma coisa que ainda vai ter que ter uma jurisprudência, a gente ainda vai ter que entender onde que a gente está. Mas é justamente nessa linha que você disse, de, olha, será que esse volume todo justifica? Eu, particularmente, acho que justifica. Eu concordo muito com a Luísa, porque quando chegou a pandemia, a gente ficava assim, vai vir um boom de RJ. E não veio. Não veio. Os bancos, tanto que eu comentei aqui no começo, ficou por um ano um marasmo. Não acontecia nada. E todo mundo ali em pandemia, em casa, era difícil entender como que aquilo não estava explodindo, né? Mas por isso, porque a taxa de juros estava baixa, os bancos seguraram, todo mundo foi segurando. E aí, no último ano, no fim do ano passado, os bancos pararam de segurar, a Americanas também foi tirou assim, sabe, a Estopim, coisa né? da bomba. E aí, agora, é assim, a cada semana, e tudo... E, gente, eu fico impressionada com os números. Tempos atrás, as grandes recuperações judiciais era 100 milhões, 500, 1 bilhão. Por muito tempo, acho que a de maior valor não se falava em bilhão. Uhum. Hoje em dia, mesmo de empresas menores, é isso, é 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, 1 bilhão. São valores muito altos, muito altos, que acho que é um reflexo de taxa de juros e tal. E que você olha o valor da dívida... Gente, quais empresas que têm ativos de 1 bilhão, 1 bilhão e meio? São pouquíssimas. Só fazer o corte das empresas listadas. Exato, sim, exato. Tem poucas empresas listadas. Assim, não chega a 100 empresas listadas no Bovespa. Exato. Tem mais de 1 bilhão de market cap. E não só isso, né? Muitas vezes, assim, essas empresas que têm recuperações judiciais grandes, volumes muito grandes, também não têm ativos não operacionais.
Então, assim, se você tem que vender a plano da empresa, você automaticamente matou a empresa, né? Então, ainda tem isso. Agora, com relação à fraude só, eu acho que a gente, de repente, eu até lembrei de um ponto aqui, eu acho que existem outros casos de fraude que a gente não está comentando aqui. Claro que existe uma graduação, né, da fraude, né? Lógico, deveria ter, né? Não deveria colocar todo mundo no mesmo saco, lógico, mas, por exemplo, defraudação de garantia é algo que acontece muito. Então, assim, o próprio empresário desesperado, falando, gente, eu não tenho dinheiro para poder pagar a folha de funcionário. Ele vai lá, poxa, mas eu dei os meus recebíveis aqui de cartão de crédito para o Itaú, para o Bradesco, sei lá. O cara vai lá, pega uma outra empresa, desvia aqueles recebíveis, o cara para de receber. Nesse meio tempo, ele pede recuperação judicial, pede para suspensão, né, desses pagamentos dos recebíveis, e isso também desencadeia aí, não deixa de ser uma fraude, claro que é, né, uma defraudação de garantia. Isso também a gente vê bastante acontecer. E isso, inclusive, acho que agora, por exemplo, né, algumas decisões recentes que saíram, uma bem famosa, que saiu no primeiro semestre, que foi aquela do Gramado Parques. Ali houve, né, na verdade, o seguinte, houve a suspensão dos pagamentos, né, dos recebíveis, né, no caso, lá, acho que era para o CRI, e o CRI era o lastro do fundo imobiliário, que era listado em bolsa, e suspendeu tudo, não foi fraude ali, mas assim, então, recebível já é algo muito sensível, então você pega aí, poxa, eu acho que hoje, inclusive, os próprios fundos, os bancos, têm tido muito cuidado com isso, poxa, preciso de um outro ativo além dos recebíveis, porque, por exemplo, agora com a atual moda, né, de você entrar, por exemplo, com um processo de mediação, que é algo também que a nova lei trouxe, né, um pedido de mediação. Então, esse é um ponto que me lembrou o caso da Light. Isso, perfeito. Eu ia falar exatamente do caso da Light, porque o pedido de mediação, a primeira cautelar, ela entrou com um pedido de mediação. Sim. Só que ela entrou com um pedido de mediação que obrigou todo o pagamento de cessar, inclusive um pagamento que já tinha sido cessado, já tinha sido cedido para o FDIC. Então você chegou num ponto em que você tinha um grupo de ativos que era não concursal, que tinha sido travado dentro de uma cautelar, com um pedido de mediação. Então, isso trouxe uma insegurança muito grande para o instrumento. Depois que entrou na RJ, aí de fato você conseguiu liberar, e aí o FDIC voltou a ter o seu rito normalizado. Mas durante o período de vigência da cautelar, você criou uma insegurança em que todos os recebíveis de todos os FDICs começaram a ser questionados. Então, que aí justamente você coloca em xeque a questão do true sale. Exato. Um ativo que não era concursal, ele foi afetado por um pedido de mediação. Exatamente. Quer dizer, na verdade, o que está se colocando aí em risco é a própria natureza jurídica, né, da cessão de crédito. Porque a cessão de crédito sem coobrigação você tirar de um e dar para o outro. Tipo, houve uma cessão, então não se comunica mais. Já foi vendido. Né? Já foi vendido. Uma venda então definitiva. Você desfazer uma venda, dizer, olha, essa venda aqui desses títulos, desses recebíveis, a gente mantém, né? Então não faz sentido. É diferente de um financiamento. Financiamento tudo bem, vai lá, você tem uma CCB, você cobra. Agora, recebível, você não consegue. E isso daí eu acho que é um grande... e a gente está falando, né, de taxa de juros altas e tudo mais. Aí, volta e meia, né, quando você vai oferecer um financiamento, um DIP, você fala, poxa, mas a taxa está muito alta. A taxa está muito alta por isso. Você tem que se cercar de todo esse tipo de discussão. Então, assim, poxa, vou dar, mas aí depois o cara consegue uma decisão, uma liminar para conseguir suspender o... Então, isso fica muito... Isso é que faz, na verdade, até assim, com que os próprios spreads sejam tão altos aqui no Brasil. Né? E todo mundo reclama, mas reclama porque também a gente também não é muito ajudado. Né? Porque dá para a gente entender um pouco da história. Né? Na hora que você olha a lei de falências antiga, você não tinha o mercado de capitais. Então, na verdade, você tinha 4, 5 bancos, que eram os bancos malvados, que iam lá para ferrar com as empresas. E aí você chegava e o judiciário protegia a empresa, porque é onde estavam os empregos. Então, você tinha claramente um desequilíbrio ali. Hoje, com o mercado de capitais mais desenvolvido, e a lei contempla isso, na verdade, ela tenta dar esse equilíbrio, você tem um grupo de financiadores que, na verdade, ele está diluído em pessoas físicas, que emprestam diretamente via os papéis incentivados, ele está diluído nos cotistas dos fundos, ele está diluído nos fundos de pensão que compram
as dívidas dessas empresas. Então você tem um grupo de gente do lado de cá que é tão ou maior do que o grupo de gente que está do lado de cada empresa. Por isso que o equilíbrio é tão importante. Não é mais aquela figura de que você tinha 2 ou 3 banqueiros que iam cobrar a empresa. Não, você tem um mercado de capitais que é por natureza pulverizado. Uma das novidades que a lei de falências trouxe é a possibilidade do plano do credor, que aparentemente só foi utilizado uma vez no Brasil no processo de recuperação da Samarco. Por que não se usa esse instrumento? Bom, é muito louco, né? Quando a lei foi alterada, foi muito festejado o plano do credor. Só se falava nisso, todas as palestras, todas as discussões. Eu acho que tem alguns motivos, na verdade, para ele não ter sido muito utilizado até agora, né? Tem algumas indefinições da lei, então não fica claro se o credor que apresenta o plano pode votar, não fica claro se o acionista que tem um crédito grande pode votar. Tudo isso foi, inclusive, amplamente discutido na Samarco, né? Porque lá isso era muito relevante. Então, são todas questões em aberto, então que tem essa discussão. Tem um ponto que eu acho muito importante. O credor que apoia o plano, que apresenta, tem que abrir mão de garantia. Então, se ele tem um aval, e normalmente banco tem e não quer abrir mão, né? O banco, normalmente, ele prefere executar o avalista do que apresentar um plano de credor. Então, eu acho que tem diversos fatores que acabam dificultando essa questão. Tem uma questão assim, o credor acaba também assumindo uma responsabilidade, tem muitas indefinições, então muitas vezes não vale a pena apresentar, né? Os bancos não compraram muito essa ideia, tanto que na Samarco quem mais brigou foram bondholders, que tem uma agressividade maior, que tem menos amarras regulatórias de banco central, etc. e tal, porque nem sempre uma instituição financeira, né, pode ter algumas medidas, ela também tem restrição. Então, eu acho que não foi a solução. O que realmente fez diferença foi o equilíbrio do credor realmente estar numa condição melhor, mas que não foi só o plano do credor que deu. Eu acho que teve outros elementos que deram, né, essa força. Então, eu não sei, eu acho que tem muita indefinição em torno disso ainda. Então, eu acho que ainda vai levar um tempo para os credores efetivamente se sentirem confortáveis e, principalmente, acharem que é a melhor alternativa. Porque, muitas vezes, para o credor, é melhor ou a falência ou insistir para um plano em condições melhor do que, efetivamente, apresentar um plano dele que ele vai ter que se juntar com os outros credores e depois viabilizar e tem toda uma discussão se depois essa empresa falir lá na frente, mas ele é responsável, não é? Começou tantas discussões jurídicas em torno do plano do credor e que eu acho que os credores teriam feito se realmente houvesse um benefício claro, né? Não vingou ainda. Eu acho que vai. Eu acho que é uma questão de tempo. E o uso fraudulento da RJ, que era algo que ninguém deu muita atenção, vem crescendo. Os credores têm brigado muito E para que eles brigam? Para evitar o deferimento da recuperação judicial. O que também é muito louco, porque assim, a empresa está dizendo que ela está em crise. A empresa está dizendo que ela precisa de uma recuperação judicial. O juiz indefere a recuperação judicial, mas e aí? Você está deixando no mercado uma empresa que já disse que ela não tem condições de continuar no mercado, sem uma reestruturação, né? Então, são questões meio complexas, assim, mas eu acho que, na minha visão, pelo menos, tem muitas indefinições jurídicas de como funciona o plano do credor. Enquanto essas indefinições existirem, é difícil o credor tomar esse risco. Essa é a minha visão. Acho que também tem um ponto importante que, pelo menos, eu espero que seja aprovado logo nesse projeto de lei da lei das SAs, né, da reforma, que inclusive coloca, né, uma previsão de responsabilidade dos sócios, né, no caso de fraude. É tal coisa. Isso, por exemplo, a responsabilidade de sócios, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, gente, o Madoff ficou preso, né? Então, assim, eu acho que o Madoff morreu, eu não lembro mais. Acho que ele já morreu, né? Ele, o filho, enfim, acho que a família inteira já morreu. Mas enfim, acho que aqui no Brasil, a falta, né, essa falta de instrumentos para você responsabilizar também os sócios, isso é algo também que, né, tipo assim, não motiva muito o cara a fazer as coisas certas, né? Então, eu não sei, eu espero bastante aí que essa reforma, né, a reforma da lei de SAs passe rápido
e que o processo seja muito rápido também de responsabilização. Porque hoje, quando você vai responsabilizar o sócio, você tem que entrar com uma ação para responsabilizar, aí, eventualmente, você tem que avisar para a CVM, aí a CVM, enfim, pode abrir um processo administrativo que é julgado no colegiado da CVM, aí depois vai para o conselhinho, fica mais 5, 6 anos no conselhinho, e aí a impunidade está totalmente colocada. 10 anos depois, o Ministério Público não vai fazer nada, porque já passou, já é passado, vai dar trabalho. Então, eu acho que também tem que ter esses meios, né? Uns meios mais efetivos para responsabilização de sócios. Não sei, acho até assim, talvez eu esteja sendo um pouco, como é que se diz? Não vou dizer má, mas um pouco radical. Mas assim, eu acho que se você caça passaporte, se você faz medidas que atrapalhem a vida pessoal do cara... Medida simples. Eu acho que pôr na cadeia, como nos Estados Unidos, seria muito difícil. Dado o ordenamento brasileiro, acho que é muito raro disso acontecer. Mas caçar passaporte é uma coisa que faz a pessoa sentir, principalmente o empresário. Então, o empresário que tem dinheiro na física, na verdade, fora da empresa. Então, faz de fato sentir. E eu acho que eu queria levantar um ponto que é interessante, que a Clara falou sobre a questão da RJ fraudulenta. A maioria das escrituras, ela prevê o vencimento antecipado automático no caso do pedido de recuperação judicial. Só que se tem um pedido de recuperação judicial que é indeferido, não faz diferença para a escritura. Então, o pedido provoca a própria recuperação judicial. Porque ele faz vencer toda a dívida. Toda a dívida, sim. Então, você tem certas coisas que também têm que ser adaptadas à nova lei, porque você tem que falar sobre o deferimento da RJ, não sobre o pedido da RJ. Eu acho que o indeferimento da RJ, nesse sentido, ele tem que ser muito excepcional. Porque é o que eu digo, assim, muitas vezes a gente acha que a RJ é sacanagem. Não é. Não é fácil para uma empresa entrar em recuperação judicial. Ela fica exposta, há várias desvantagens, né? Muitas vezes, principalmente quem não é da área, né? As pessoas acham, é uma sacanagem, não vai me pagar. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. Então, é isso que eu acho. Porque você vai indeferir uma RJ, você tem que ter muita certeza de que, de fato, é o caso de indeferir. Sim. Porque aquela empresa já chegou e já falou que ela precisa. Ela já se expôs. Ou seja, ela já perdeu crédito no mercado. Nenhum banco vai dar. Cliente. Os contratos venceram antecipados. Quando ela tem a RJ indeferida, ela sai numa situação pior do que ela entrou, sem nenhum remédio jurídico, né? Sem a ajuda da coisa. E, assim, gera um limbo. E ela tá lá, ela continua no mercado e você tolheu dela uma ferramenta dada pela lei, e aí o concorrente dela consegue. Porque o juiz era diferente. Então, é uma coisa que me preocupa muito. Por isso que eu comentei aqui, que eu acho que é muito importante você saber muito bem quando você pode indeferir uma recuperação judicial. E isso sim, tem que haver essa segurança jurídica, né? E eu não estou dizendo que não pode ser feita de forma fraudulenta, claro que pode. A gente está no país da fraude, sim, a gente está no Brasil, né? Mas tem que tomar muito cuidado quando vai tomar essas medidas, porque você tem que sempre olhar o outro lado. O que vai acontecer com esse empresário? O que vai acontecer com essa empresa? E é ruim até para o credor. Claro. Porque nem ele vai conseguir executar. Não porque, veja, se não tem faturamento, não paga ninguém. No fundo, o credor também, tirando um credor que tem uma garantia muito boa, um imóvel, alguma coisa que ele vai lá, toma, recebe, tudo bem. O credor que depende da empresa para pagar a dívida, sim, também não quer que a empresa quebre ou que ela fique sem atividade, porque ele não vai receber. Claro. No fundo, está todo mundo no mesmo barco. Os interesses não são tão divergentes assim, eles são, sim, convergentes. É óbvio, cada um com a sua ótica, né? Mas não é que é uma coisa assim. E eu acho que isso é uma visão que tem que ter, sabe? O litígio, a briga, ela é só perda de valor para todo mundo. Pois é, né? Mas eu acho também tem um ponto. Até essa semana saiu acho que foi no Valor que saiu, não lembro exatamente. Uma notícia de que o Barroso, do STF, havia contratado um economista para o STF. Eu achei bem interessante isso, porque assim, eu acho que isso vale muito para esses processos de recuperação judicial, não só de recuperação judicial, mas as ações cíveis em geral e tudo. Eu acho que o grande ponto é quando o juiz ele recebe um pedido de recuperação judicial, o cara deve ficar tão tenso com aquilo que ele defere na hora, dá uma liminar,
faz alguma coisa. Está fora da Talvez- complexidade normal do trabalho dele. Então, talvez se tivesse, né, no próprio judiciário, se criasse, de repente, um núcleo com pessoas mais especialistas em números. Olha, balanço, estão aqui os números, pede, para ver se faz sentido econômico, financeiro, talvez isso desse um respaldo maior para os pedidos que são indeferidos ou que são deferidos e que não deveriam ser deferidos. Entendeu? Então, é só um ponto assim que me veio essa semana com essa notícia do economista, porque eu achei realmente muito interessante. Deveria Eu falei, ser a tal da perícia prévia, né? Mas que não tem. Que não tem. Não tem, Então. porque em tese seria isso, né? Exatamente. Olha, recebi aqui, não sei se esse troço funciona ou não. Isso. Olha aí, funciona. E eu tenho É. visto casos eu vi casos de se considerar o uso fraudulento da RJ, apesar da perícia prévia ter dito, olha, tá tudo certo, os documentos estão aqui, é o caso de RJ, e ainda assim o juiz fala, não. Então, é uma coisa meio... E isso que você falou também é muito louco, porque um processo de RJ pode virar 1.000, 2.000 para o juiz, entre impugnações, incidentes, claro. habilitações. É um problema para o juiz. Claro. O cartório dele vai ficar sobrecarregado, tem toda uma complexidade que até é compreensível que muitas vezes o juiz... você pega um juiz do interior, ele tá lá com a vida dele, né? Uma hora ele tá com o réu preso, pensão e processo de RJ no colo dele. De repente De uma começa a empresa vir de advogado do 30 mil Brasil CPFs. inteiro. Não, e aí quando tem um caso grande, de repente aparece advogado do Brasil inteiro lá, despachando, querendo prioridade. Eu já cheguei a despachar que tinha o réu preso do meu lado no interior. Primeiro a juíza decidiu lá do réu preso, depois eu entrei, não, meu assunto é urgente, ela olhou pra mim. Você acha mesmo que é urgente? Perto do que eu vejo aqui? Olha em volta aqui. Olha o meu redor aqui. Você acha mesmo que o seu é mais aqui, urgente? Por quê? Porque a visão dela não era a visão empresarial. Claro, né? lógico. Enfim. Por outro lado, a gente tem esses processos de RJs que duram, né? Parece que não acabam nunca, né? E há uma percepção que os juízes, eles evitam declarar falência, porque na prática acaba qualquer possibilidade dos credores receberem alguma coisa que lhes é devido. Como é que resolve esse problema diante de tantas, né? Tem tantas facetas esse problema. Os juízes, eles evitam a falência ou isso está mudando também? Eu acho que eles evitaram por muito tempo. Por muito tempo era assim, não pode isso, porque senão vai falir, o juiz... Hoje em dia eu não vejo mais dessa forma. Eu acho que os juízes, se eles acham que é o caso de decretar falência, eles decretam. Eu acho que o juiz perdeu o receio que ele tinha no passado de decretar falência. Até porque a falência, assim como a RJ, também é um problema para o cartório, porque também é um volume, é uma situação, mas hoje em dia, da experiência que eu vejo, assim... Os juízes não têm nenhum receio de decretar falência, de indeferir recuperação judicial. Não existe isso. Ela precisa. Não. Calma lá. Não é o caso. Não tem atividade, não está pagando ninguém. Porque não faz sentido você ter uma empresa em recuperação judicial sem nenhuma perspectiva de pagar os credores ou nenhum ativo. Para que você vai manter aquilo? É uma engana que eu gosto, assim, né? O credor diz que vai receber, o devedor diz que vai pagar, o juiz acha que está fazendo um bom trabalho e não vai dar em nada. Então, hoje em dia, eu acho que mudou. Eu acho que vale uma consideração aí também, que é, em grande parte, as empresas tentam evitar a falência pela implicação para o acionista, né? Em que, no caso da falência, você consegue descaracterizar a personalidade jurídica de uma forma mais fácil, mais segura para fazer. Então, a empresa, no interesse do acionista, ela tenta de todo jeito evitar o processo de falência. Inclusive, a gente já viu esse ano casos em reversão de falência, em que você teve a falência e a empresa conseguiu reverter a falência, porque não quer chegar no patrimônio dos controladores. Foi o caso da Coesa, né? Isso. Da Coesa. Teve decisão no tribunal, decretando, Antiga eu acho que no STJ ela conseguiu. Não, e tá muito comum. Decreto em primeiro decreto, grau, o depois, tribunal dá uma sim. liminar para segurar a decretação da Exatamente, falência. Isso. É uma coisa que tem com acontecido certeza, muito. Porque depois que entra em falência, o acionista não consegue nem mais ter conta bancária, né? Tipo, acabou a O vida que é dele, errado não tem também, mais. né? Porque quem entra em falência é a pessoa jurídica, né? Não deveria ser o acionista. Eu acho que Sim. o risco maior é uma desconsideração da personalidade, porque eu acho que ele atinge fica os muito bens. mais exposto. Sim, com Mas certeza. não deveria ser, só que aqui no Brasil tem muita confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa do empresário, a pessoa física, né? Sim.
E ele fica estigmatizado como um perdedor, um falido, que você vê em outros países nos Estados Unidos, isso não existe, né? Claro. O cara quebra a volta. Sim, pois é. Bom, o presidente, né? Teve insolvências, o Trump voltou e virou presidente, que não é aqui no Brasil, não é, né? Mas tem que tomar cuidado mesmo, porque na falência tem uma apuração melhor do porquê levou, se teve uma fraude, se o patrimônio do sócio tem que responder. E ele tem essa exposição, né? Com certeza. Gente, para a gente terminar aqui nosso bate-papo, a nova lei, um dos intuitos da nova lei é promover mais mediação, incentivar a mediação, né, trazer mais conciliação. Por outro lado, a gente também vê muito conflito de interesse entre vários elos do processo. O que dá para fazer para tornar o processo mais transparente e mais efetivo no final das contas? Que o espírito é recuperar empresas que são possíveis de ser recuperadas, né? O que você acha que dá para melhorar no curto prazo? A lei de 2020 ela ainda é muito recente. Então, para o Brasil, então, a mudança de lei de 3 anos é uma coisa muito recente. Então, o mercado tem que adaptar, quando eu estou falando do mercado de capitais, basicamente as escrituras das emissões têm que se adaptar a ter instrumentos para lidar com problemas. Tem instrumentos como um fundo de reserva para pagamento de assessores, para ter quórums diferenciados no caso de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, em que você consegue deliberar, porque em muitos casos, para as emissões pulverizadas, você não consegue nem instalar as assembleias. Então você precisa ter esses instrumentos para que para você conseguir instalar e deliberar para poder lidar essa governança dentro de um processo de RJ. Então acho que tem um pouco de mudança legal, mas acho que tem muito de mudança de práticas dentro do próprio mercado. E eu acho também a criação de câmaras de mediação, acho que isso inclusive tem sido feito, né? Tem uma câmara nova, eu esqueci o nome, mas eu acho que é do CMR, não é? É do CMR, que inclusive já está lá com alguns casos e tal. Então acho que de repente a criação de câmaras de mediação, porque você fazer uma mediação dentro do juízo da recuperação judicial, eu acho que às vezes é um pouco complexo, né? Entendeu? Então, porque não necessariamente o juiz tem aquela formação também de mediação, né? Então, acho que de repente você colocar pessoas mais especializadas. Mas, por exemplo, lembrando aqui um pouco, por exemplo, do caso da Light, né, que instaurou aquele pedido de mediação, eu acho que tem uma coisa muito nebulosa ainda, que inclusive tem sido muito utilizado, a Clara já deve ter visto aí, inclusive nos processos dela e tudo, que é a questão do segredo de justiça. Que eu acho que isso é uma coisa que já deixa o credor muito irritado, sabe? Tipo assim, quer dizer, a empresa vai lá, pede, né, a mediação, entra com pedido de recuperação judicial e você não consegue ter nem acesso àquilo. Você vê qual é o valor que está lá, quais são... Então, aquilo dali dá uma desconfiança, né? Você já fica meio, poxa, tô sendo traído. Isso faz parte da segurança jurídica, porque, no geral, são empresas públicas de capital aberto, são dívidas públicas emitidas por instrumentos públicos, mas dentro do processo você coloca segredo de justiça. Exatamente. E aquilo dali, eu acho que assim, aquilo certamente abala muito o credor fica muito irritado com aquilo. Então, o ânimo dele de eventualmente mediar já reduz, porque ele se sente traído. Né? Então, acho que isso também é uma coisa que tem que ser revista. Né? Porque não faz, normalmente claro. O segredo de justiça para que era? Porque alguns documentos que você tem informação que você não pode. Por exemplo, um dos documentos lá que você junta na recuperação judicial é lista de funcionários, mesmo os bens dos acionistas. É razoável que você... Não faz sentido que isso seja público, né? Agora, o processo, gente, é um processo concursal. Exatamente. É um processo todos os credores têm que ter acesso, exatamente. Todos os credores são parte. Você é parte, exatamente. E terceiro também, porque é uma questão de ordem pública. Um terceiro ali tem que saber o que está acontecendo com aquela empresa, se ele quer dar crédito ou não dá. Então, tem caído, né, esses segredos, mas eu concordo com você. Ajuizar em segredo já dá na largada essa desconfiança, né? Exatamente. E até para finalizar o que a gente conversou aqui, eu acho que o Adriano falou bem, a segurança jurídica eu acho que é muito importante. Sim. Porque, objetivamente, tem algumas alterações legislativas que são sempre bem-vindas, mas, assim, toda alteração legislativa, daí começa a discutir, o Brasil tem essa capacidade, né? Mas câmaras especializadas também, no interior e no
porque, gente, o tamanho do Brasil, você não pode pensar só em São Paulo, né? Exatamente. Rio, enfim, esse eixo mais sudeste e sul. Câmaras especializadas para quê? Para quando chegar num juiz ali, ele não entrar em pânico, ou ele nunca fez uma recuperação judicial na vida, porque daí é uma loteria. Você não sabe o que esperar dali, porque até... E não é um assunto simples. É difícil para um juiz que não trata disso, de repente, ter que entender todas essas discussões. Claro. O cara fica ali e fala, gente, não sei, vou nomear um AJ aqui e vou ver o que eu faço. Exatamente, Então, eu acho que essas câmaras especializadas são importantes. Eu acho que essa consciência... Eu sempre falo isso quando eu falo da falência. Eu acho que também todos os operadores da área têm que ter consciência que a gente tem que trabalhar para aprimoramento. Sim. Sempre. Aprimoramento da falência, aprimoramento da recuperação judicial, porque a segurança jurídica, ela ajuda todo mundo. O credor, o devedor, o investidor, não interessa se hoje você está pelo credor, amanhã você está pelo investidor, amanhã você está pelo devedor. A segurança jurídica, ela ajuda todo mundo. Então, do judiciário, das partes, de observar que no Brasil o juiz é livre para decidir, e é o nosso sistema. Mas é interessante se você tiver enunciados o máximo possível, para que você consiga falar, não, sobre este assunto da garantia fiduciária tal, o que a gente vai ter é que você libera 30%. Sim. E não, tipo, como que é esse assunto? Não sei. Vamos ver o que o juiz acha, vamos ver o que o credor vai brigar. Isso afeta a segurança jurídica, isso afeta a precificação do dinheiro, isso afeta tudo, né? Isso deixa o sócio com medo de propor, enfim. Então, eu acho que a segurança jurídica, ela não vem fácil, não é algo simples de se obter, porque é cultural, mas eu acho que é isso também, a gente precisa trabalhar para conseguir ter um mínimo de visibilidade do que vem, né? Claro, e uma uniformização, na verdade. Uniformização. Né? Exatamente. Porque assim, a mesma jurisprudência que funciona para São Paulo deveria funcionar também para o Mato Grosso. Exato. E deveria funcionar para a Bahia. Exato. Então, né, assim, para a gente olhar todo mundo ali mais ou menos igual, né?